Olá, meu nome é Ana Beatriz de Jesus Silva Ferreira e irei apresentar a pesquisa desenvolvida por mim no período de 2019 a 2020, intitulada Causas e Efeitos do Casamento Infantil e seu impacto no acesso dos menores aos direitos humanos. Uma análise retórica das discussões acerca da Lei 13.811 de 2019, orientada pelo professor Pedro Parini Marques de Lima. O tema sobre o qual a pesquisa se desenvolve, casamento infantil, impacta de maneira direta e indireta diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. De forma direta, podemos citar o objetivo 1, a erradicação da pobreza, o objetivo 3, saúde e bem-estar, o objetivo 4, educação de qualidade, o objetivo 5, a igualdade de gênero. De forma indireta, pode-se citar os objetivos 8, trabalho decente e crescimento econômico, o 10, redução das desigualdades, e 16, paz, justiça e instituições eficazes. O casamento infantil é definido pela Unicef como toda união formal ou informal antes dos 18 anos. Em todo o mundo, 700 milhões de meninas e mulheres se casaram antes de completar 18 anos. O casamento infantil consiste num problema grave de direitos humanos, embora o Brasil figure como um país em quinto lugar no ranking em números absolutos. Casamento infantil, com 36% das mulheres brasileiras se casando antes de 18 anos, esse fato não é percebido como alarmante, e as uniões precoces no Brasil das meninas são naturalizadas. Existe a percepção de que o casamento infantil ocorre apenas no continente africano, nos países do Sudeste Asiático e no Oriente Médio. Mas a América Latina, tradicionalmente, também apresenta altas taxas de casamento infantis, que beiram os 25%. No Brasil, a desigualdade de gênero e a pobreza são os fatores chaves para a ocorrência do fenômeno e de sua naturalização. Santos destaca para o fato de que, mesmo sem o Brasil possuir uma tradição cultural que incentive o casamento infantil, sua ocorrência no país é frequente, ainda que seja considerado um problema de gênero. O casamento infantil também ocorre entre meninos, mas numa frequência bem menor do que aqueles que envolvem a mesma criança. É preciso destacar a dupla vulnerabilidade das meninas que, de uma forma, na medida em que, como crianças, elas estão em fase de desenvolvimento e precisam de proteção especial, enquanto mulheres sofrem com a desigualdade de gênero. A prática do casamento infantil é considerada uma violação aos direitos humanos. De acordo com a Unicef, o casamento infantil desrespeita os direitos à saúde e à educação, à segurança das meninas, assim como reduz o poder dela de decidir sobre o seu futuro. De acordo com Taylor. Outro ponto de violação dos direitos humanos relacionados ao casamento infantil é a questão do consentimento, pois uma vez que as meninas não alcançam a capacidade civil plena, como podem elas consentir com a união? No Brasil, a idade núbil é de 16 anos, tendo a Lei nº 13.811 de 2019 alterado o artigo 1520 do Código Civil, retirando a última exceção vigente a essa regra, que era a possibilidade da pessoa menor de 16 anos casar em caso de gravidez. Embora bem intencionada, a Lei nº 13.811 de 2019, por si só, não se mostra eficiente para competir o casamento infantil ocorra no Brasil, dado que, em sua grande maioria, ele ocorre na forma de uniões informais. Segundo Tartucci, ainda que sejam incapazes de contrair matrimônio, as meninas brasileiras menores de 16 anos podem constituir uma união estável, uma vez que a incapacidade matrimonial não é espelhada nas uniões estáveis. Ainda que apresente uma situação grave de violação de direitos humanos, o governo brasileiro se abstém de tomar medidas eficientes para o combate do casamento infantil, mesmo que ele atue diretamente sobre outras questões importantes para o desenvolvimento do país, como a gravidez, a adolescência e a permanência escolar. Nesse sentido, o estudo e a retórica empregada nas discussões legislativas entra como forma de apreender como os deputados, enquanto representantes dos interesses presentes na população, se posicionam sobre o tema. Como a Deodato afirma, a própria realidade é constituída pela retórica, pois toda percepção se dá na linguagem. A análise retórica a ser realizada nesse trabalho se afasta da ideia comum sobre a retórica e explora sob a perspectiva proposta por Bauer, que divide a retórica em 3 níveis diferentes: da retórica material, da retórica prática e da retórica analítica. É a partir desse último
que se dará a análise das discussões envolvendo o processo de transformação do projeto de lei número 7.119 de 2017 na lei 13.811 de 2019. Os objetivos dessa pesquisa foram estudar as causas e as consequências do casamento infantil no Brasil a partir de uma perspectiva sociológica e jurídica, bem como relacionar as violações de direitos humanos resultantes do casamento infantil com os direitos humanos e fundamentais protegidos pela Constituição Federal do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e Tratados de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. Também consta como escopo deste trabalho a análise retórica seguindo o modelo proposto por Bauweg da retórica analítica em relação às discussões relacionadas ao projeto de lei número 719 de 2017 na Câmara dos Deputados, que culminou na aprovação da lei número 13.811 de 2019. De forma secundária, foram analisados como os outros países da América Latina lidam através de suas legislações com questões em que o Estado brasileiro pode e o que o Estado brasileiro pode fazer para prevenir esses casamentos. A metodologia utilizada nessa pesquisa envolveu, em primeiro momento, uma pesquisa bibliográfica de dados que abarcaram artigos científicos e sites, livros e sites. O marco teórico para a realização da análise retórica foi extraído do proposto por Bauweg, que dividiu a retórica em material, prática e analítica. A retórica material cria a realidade em que vivemos, enquanto a retórica prática se preocupa nas técnicas de manipulação do discurso. Já a retórica analítica assume um papel descritivo que, segundo Parini, tem o objetivo de investigar, de forma não dogmática, a estrutura e o modo de funcionamento dos outros dois âmbitos de aplicação retóricos, sem que haja qualquer espécie de compromisso com as estratégias de persuasão da retórica prática. Para que ocorram tais investigações, Bauweg propõe, em seu método, que as análises sejam realizadas a partir de diferentes perspectivas. A fonética, a partir dos sujeitos, da holística, a partir dos objetos, e a da semiótica, a partir dos sinais. No campo da fonética tem-se as relações entre sujeitos, chamada agôntica. Também há as relações entre o sujeito e o objeto, denominada ergôntica. As relações entre sujeito e sinal, denominada pitonêutica. Na esfera holística, a ontotática é a relação entre os objetos, a siotática entre objeto e sinal, e a relação teleolática é aquela que se dá entre objeto e sujeito. Por fim, no âmbito da semiótica, a sintaxe se encarrega das relações entre sinais e a semântica das relações entre sinal e objeto. Já a pragmática se encarrega das relações entre sinal e sujeito. No tocante às causas do casamento infantil no Brasil, as principais causas são a desigualdade de gênero, a tradição, a pobreza e insegurança, além da agência das meninas na América Latina e no Brasil. Em relação ao Brasil, as causas que se mostraram mais relevantes durante a pesquisa para a ocorrência de tal prática no país foram a desigualdade de gênero e a pobreza, que juntos influenciam de forma bastante significativa na agência das meninas. Os outros fatores citados anteriormente também apontam como causas de casamentos infantis no Brasil, porém em uma escala muito menor. Entre os impactos causados pelo casamento infantil estão a limitação da mobilidade social das meninas, prejuízos psicológicos, riscos à saúde das meninas e de seus filhos, obstáculos educacionais, uma maior vulnerabilidade, situações de violência doméstica, além da diminuição do seu poder de decisão e a pobreza intergeracional, de acordo com o Taylor e a Unicef. Levando a dignidade humana em consideração, a Constituição concedeu um status especiais aos direitos e garantias individuais, protegendo-os através da proibição de emendas, os que tentam abolir. Também reconheceu que o rol de direitos e garantias fundamentais expresso no seu artigo 5º não é taxativo, de modo a excepcionar aqueles decorrentes do regime de princípios,
adotados pela Constituição e oriundos de tratados internacionais, do qual o Brasil faça parte. Portanto, entende-se que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm índole e níveis inconstitucionais, além de aplicação imediata, não podendo ser revogado pela lei posterior. Segundo Mazzoli. De acordo com o Child Marriage Atlas na América, apenas 6 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá e Equador, possuem idade número de 18 anos, não permitindo nenhuma exceção, embora os outros países tenham tido avanços no que diz respeito à eliminação do casamento infantil, estes ainda permitem que pessoas menores de 18 anos se casem. Segundo o relatório de Mulheres, Empresa e Direito, na América do Sul, apenas 7 países penalizam quem celebra ou se casa com pessoas menores de 18 anos. São eles: Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Chile. As punições são, na maioria dos casos, direcionadas a oficiais que celebram casamento infantil, apesar do impedimento etário legal, com penas variando a multa, suspensão, destituição do cargo até prisão. O Suriname foi o único a estabelecer pena para quem contrair um casamento inválido, e esta pode chegar até 4 anos de prisão. Entre as medidas recomendadas para o combate do casamento infantil no Brasil, segundo Taylor e Girls Not Bride, estão o empoderamento das meninas, melhoramento das redes de assistência e a proteção dos meninos e suas famílias, ampliar o acesso à educação, incentivar a permanência das escolas, assim como os avanços de serviços de saúde, viabilizar a educação sexual de forma abrangente, reformas legislativas com o objetivo de estabelecer leis mais firmes no combate do casamento infantil e as suas causas, instituindo 18 anos como idade mínima e a punição para quem autoriza ou contrai um casamento infantil. Por fim, conscientizar a população brasileira para que a sociedade tome ciência da dimensão dos males ocasionados pelo casamento infantil. Em relação à análise retórica proposta neste trabalho, foi selecionada uma pequena parte que envolve análise agôntica de 2 falas, uma a favor da aprovação da lei, projeto de lei, e outra contra a aprovação do projeto de lei. Mas é interessante destacar que, embora o projeto tenha passado por comissões, tanto a sua justificativa no projeto de lei, quanto sua defesa, seu relatório na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Comissão de Defesa e a Comissão de Família e Seguridade Social, todos eles se apresentaram realmente bastante parecidos com as mesmas fontes, não variando muito entre si. Mas o fato é que, de uma perspectiva agôntica, tanto os trechos selecionados a favor, que é o da deputada Sheridan, que aqui está, e do deputado Mandetta, eles tratam como quem é o sujeito de direito, o sujeito de dever, quem tem o dever de impor algo. Assim, foram analisados da perspectiva agôntica. Os pareceres das relatoras do projeto nas comissões das câmaras de deputados sempre apontavam para o fato que é o dever do Estado a proteção das crianças e a fundamentação de seus pareceres foi em cima de argumentos científicos e de autoridades, sejam eles de pesquisadores sobre o tema ou de organismos internacionais, tais como a Unicef e a ONU. Elas demonstraram um forte uso do ethos e logos, embora o pathos tenha aparecido ocasionalmente no desejo de proteger as crianças, apelando para um emocional. A maior parte desses argumentos sempre seguiu uma lógica tanto voltada para a ciência, de ter aquilo apoiado por estudos, demonstrando uma lógica, como para o ethos, pois sempre foram citadas organizações internacionais, mas também foi citado o
O dever da Constituição brasileira impõe ao Estado de proteção das crianças. Uma das únicas falas contrárias fundamentadas à não aprovação desse projeto veio do deputado Mandetta durante a discussão do projeto na Comissão de Seguridade Social e de Família, no qual ele também versa o papel do Estado, mas dessa vez no sentido contrário, a proibição do casamento infantil, pois considera uma interferência excessiva do Estado nas decisões familiares. Mas diferente das oradoras prévias, o deputado Mandetta seguia pelo patos procura atrair a simpatia dos ouvintes, inclusive fazendo piada com a situação de casamento infantil vivenciado pela sua mãe, e utilizando da sua experiência própria e pessoal para desmerecer os argumentos apresentados pela parecerista, sem propriamente rebatê-los ou apresentar outros, ou seja, que se verificou um forte uso do patos na argumentação do deputado Mandetta. Em relação aos meus agradecimentos, eu gostaria de agradecer à minha família, ao meu orientador por todo o apoio, à Universidade Federal de Pernambuco e ao CNPq por permitirem realizar essa pesquisa